Olá, hoje nós vamos falar sobre narrativa e direção de arte. Vamos falar um pouco como a gente pode contar histórias através de imagens. E na comunicação a gente usa muito isso, né? Hoje em dia a gente vê que a narrativa se torna cada vez mais importante na comunicação, na publicidade, conforme a gente consegue contar boas histórias, a gente envolve o nosso observador ou consumidor de uma forma bastante emocional, é uma tendência cada vez maior na comunicação. Então vamos falar um pouquinho sobre estrutura de narrativa, formas de narrativa, narrativa visual e ver alguns exemplos que utilizam muito bem essa questão de você poder contar histórias. Bom, eu vou começar aqui compartilhando os meus slides para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, né? Então, vou começar aqui com essa imagem, que é uma imagem da arte. Eu escolhi para começar falando sobre essa imagem porque, tradicionalmente, as obras de arte sempre contaram histórias, né? Se a gente for ver desde a Idade Média, por exemplo, né, que você tem a pintura da Via Sacra, que vai contando as histórias da passagem da vida de Cristo, né, quadro a quadro, ali é construída uma narrativa visual, mesmo porque muitas pessoas não sabiam ler e escrever, então elas viam a história através da imagem e numa sequência, né? A Via Sacra ela tem uma sequência. Em geral, quando a gente fala em narrativa, a gente pensa em sequência, né? Uma sequência de fatos que vão se desenrolando. Mas a gente pode ver também uma narrativa até mesmo numa imagem estática, ou como no caso dessa daqui, né? Que é uma imagem estática, mas na verdade composta por três partes. Bom, esse é um trabalho do Pedro Weingartner, é um artista do começo do século XX, o quadro de 1908, faz parte do acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Quem puder ver o quadro ao vivo lá, geralmente ele fica ali no acervo, no segundo andar da Pinacoteca, vale muito a pena. É um quadro de grandes dimensões que causa um impacto muito grande, porque a gente vê uma cena que parece um pouco estranha e a gente tenta entender um pouco que história está acontecendo ali, né? Se a gente vai ver o título do quadro, A Fazedora de Anjos, isso vai facilitar ainda mais a nossa compreensão. Mas mesmo sem ver o título, a gente já consegue imaginar um pouco da história que poderia estar acontecendo ali. Então a gente tem aqui, de um lado, a gente tem uma moça que está chegando numa festa, né? A gente percebe pela roupa dela que é uma moça muito bem vestida, né? Ela está chegando, parece que numa carruagem, tá entrando numa determinada casa. Tem um homem aqui de cartola que está cumprimentando-a, e ao fundo a gente vê umas imagens de pessoas festejando, parece um carnaval, né, daquela época. Então parece uma cena bastante festiva. O homem que está aqui ao fundo tem um aspecto assim um pouco suspeito, um pouco sinistro, você não sabe muito bem porque que ele está cumprimentando ela, mas aqui é o início da cena, né? No quadro central, né, isso aqui na verdade é uma composição com três quadros, por isso se chama um tríptico, né? É uma forma bastante comum da pintura, né, composta por três quadros. A gente tem aqui nessa parte central uma cena em que a gente vê a mesma moça, já com outras roupas, talvez um pouquinho mais velha, carregando um bebê no colo, mas de uma forma até bastante displicente, né? Ela não está amamentando, ou abraçando ou demonstrando um carinho para esse bebê. Ela está simplesmente segurando esse bebê. Do outro lado, a gente vê essa senhora mais idosa, com roupas bem mais simples, que na frente da cadeira onde ela está, a gente consegue ver também uma mamadeira, né? Então, provavelmente, essa senhora era responsável por amamentar essa criança, ou como era muito comum nessa época, as mulheres ricas, muitas vezes que não queriam criar os seus filhos, doavam seus filhos para mulheres mais pobres, até pagavam um certo valor para que elas criassem aqueles filhos, e muitas vezes também em casos
em que as mulheres engravidavam ou fora do casamento ou até antes de serem casadas, né? Isso era totalmente inaceitável na sociedade daquele período. Então, muitas vezes elas escondiam a gravidez por um longo tempo e quando o bebê nascia, elas doavam para essas mulheres para fazer desaparecer, de certa forma, aquele neném, né? A gente vê a continuação dessa história aqui na última parte do quadro, à direita, em que a gente vê a mesma mulher idosa, mais simples, num outro ambiente, no qual existe um forno ao fundo, dá para a gente ver um pedacinho desse forno ali do lado esquerdo dessa parte, e quase que saindo do forno, a gente vê essa nuvem de anjinhos que estão ao redor da mulher, e a mulher está olhando para eles com uma cara também um pouco sinistra. Sobre a mesa tem uma série de moedas, provavelmente o fruto do trabalho que ela fez, né? Assim, ou de amamentar e cuidar da criança, ou até mesmo, quem sabe, de ter matado essa criança, né? E a gente vê que tem ali é, vários anjinhos, né? Então já era uma situação meio cotidiana. O ambiente, inclusive, na última parte do quadro, ele é ainda mais assustador, né? A gente tem esses galhos ali na frente, né? Que podem fazer uma alusão à própria ideia da morte, ou galhos que seriam utilizados nesse forno, né? Tem apenas essa luz que entra pela janela, mas o chão já é ainda mais quebrado. Todo o ambiente, na verdade, tanto nessa parte central como essa parte aí da direita, tem uma atmosfera muito própria que serve para nos contar essa história, né? Essa atmosfera ela é feita pelo cenário, em que a gente percebe que, por exemplo, essa casa é uma casa bem mais simples, né? Pelo chão, pelas coisas que tem ao fundo, né? O tipo das cadeiras. A gente percebe, inclusive, que parece ser um porão, né? Porque do lado esquerdo da imagem central a gente percebe uma escada ali, né? Então, provavelmente essa mulher vivia nesse lugar aí, um porão, já tem todo um clima assim, quase de terror, assim, né? E que também é expresso pelo olhar dela para outra personagem. Todas essas coisas servem para contar essa história, né? Poderia ter múltiplas interpretações, essa interpretação que eu estou trazendo é a mais plausível, que muitos comentadores trazem, mas muitos vão ver também nessa imagem até a própria ideia do aborto. Embora o nenê apareça lá já nascido, mas poderia representar de uma forma metafórica as mulheres também que faziam aborto em lugares proibidos, né? Só que seria talvez muito forte para a época se representar um aborto, então você representar um outro tipo de cena, né? De qualquer forma, existe aí uma presença da morte, de uma situação mais ameaçadora, que é trazida por todos esses elementos da imagem, não só pelas personagens, mas por toda a ambientação também, e essa própria forma da imagem se apresentar de uma maneira sequencial. Então aí a gente tem vários elementos de uma história, né? É um pouco isso que a gente faz quando a gente vai contar uma história também na área da comunicação, né? Criando um filme ou até mesmo desenvolvendo peças gráficas, peças publicitárias. Muitas vezes a gente vai usar narrações, lógico, um pouco diferente dessas, mas com esses elementos. Então vamos ver o que é mais tradicional de uma narrativa, né? Quais são os elementos de uma narrativa? Bom, em geral, uma narrativa tem um começo, um meio e um fim, né? É uma ação que se desenrola nesse tempo. Pode até ter uma forma narrativa especial que comece pelo fim, por exemplo, e depois termine pelo começo, né? Muitas vezes você tem alguns recursos, como usar a ideia do feedback, a ideia da memória, que aparece às vezes em alguns filmes, mas no final você tem que entender um começo, um meio e um fim, né? Uma ação que se desenrola dessa maneira. O começo geralmente vai ter uma apresentação da cena. Então, como a gente viu no quadro agora, do lado esquerdo a gente tinha essa apresentação da cena e a apresentação dos personagens, da protagonista, né, que era aquela moça que estava ali, que depois vai ter o bebê.
A gente tem uma localização geográfica e temporal, né? Mostra ali a questão da festa e também uma cidade, né? É, Depois que a gente tem essa apresentação aí no começo, a gente vai ter o meio, e a gente vai ter o desenvolvimento do relacionamento entre os personagens. Muitas vezes, em muitas narrativas, a gente tem o surgimento de um antagonista, né, ou um personagem mais opressor, que vai criar algum tipo de conflito com o personagem protagonista. Você pode ter variações, né, aí nesse tipo de narrativa, se for uma narrativa mais cômica, por exemplo, ela, mesmo assim, ela pode ter um antagonista também, né? Ela tem que ter alguma relação entre esses personagens para que se surja uma determinada ação, né? E no final tem que ter um desfecho, né? O que que aconteceu, o que que se transformou, como aquele personagem se transformou, né? E acaba havendo um alívio dessa tensão narrativa, para que você possa ter uma compreensão da mensagem. Essa questão da compreensão da mensagem, ela depende muito do tipo de narrativa que você está pretendendo desenvolver, né? Se é uma narrativa publicitária, por exemplo, essa mensagem tem que ser muito bem compreendida, né? Ela não deve dar margens a diversas interpretações, né? Você tem que entender realmente aquilo que foi dito. Se é uma narrativa mais artística, uma obra de arte, por exemplo, aí você tem várias possibilidades de interpretação e vários desfechos possíveis, né? Que às vezes fica até meio em aberto para que o próprio observador daquela obra possa concluir aquele desfecho da maneira que ele achar melhor. Bom, toda narrativa também deve responder a essas perguntas básicas, né? Então, quem é a personagem principal, quem são os envolvidos nessa ação, né? Esse quem pode ser até, não precisa necessariamente ser só uma pessoa, pode ser um animal, pode ser até um objeto, né? Ou então, no caso da publicidade, às vezes até o próprio produto pode funcionar como uma espécie de personagem, né? Onde aquilo se dá, né, é bastante importante, porque a narrativa ela sempre se baseia nessa ideia de tempo, é um tempo que vai transcorrer, né, num determinado período, pode ser um tempo muito longo, desde a pré-história até os dias de hoje, ou um tempo de segundos também, né, mas a ideia de tempo está implícita, né, então tem que ter uma primeira localização temporal. O que, que vai acontecer, né, é muito importante para uma história, né, o como isso vai acontecer, isso é mais importante ainda para a gente que trabalha aqui com criação, principalmente criação visual, né? Tem várias maneiras da gente contar uma história, né? Então, se eu for contar a história da Chapeuzinho Vermelho, eu posso contar essa história desde a forma tradicional, com desenhos, né, assim, bem tradicionais, como eu posso fazer uma versão mais moderna, em animação 3D, ou até mesmo com fotografia, ou criar também maneiras de representar essa Chapeuzinho Vermelho nos dias atuais, né? Tudo isso são opções poéticas, criativas, né, que quem conta essas histórias escolhe de acordo com aquele objetivo que se quer ter com aquela narrativa. E na publicidade é a mesma coisa. Outra coisa bastante importante é o porquê que acontece aquela história, né? Então, o personagem tem algum problema que ele precisa resolver, né? Ele quer se autoconhecer, né? Ou então, para quê? Qual é o objetivo? Por que o para quê? Né? Assim, se tem um objetivo final, né? Até mesmo num anúncio publicitário, né? Se ele tem um determinado problema e muitas vezes aquele produto vai aparecer ali para solucionar aquele problema, né? Assim, numa narrativa bem tradicional publicitária, muitas vezes acontece isso. Bom, uma coisa muito importante para uma narrativa é a questão da atmosfera, que a gente já falou, né, um pouquinho naquela imagem artística. Essa atmosfera ela é composta por vários elementos, pelo cenário, pela luz, pela direção de arte propriamente dito, né, a escolha das cores, a escolha do figurino, dos modelos que vão participar, tudo isso ajuda a criar essa atmosfera narrativa, até mesmo a edição também do material, né? Eu coloquei aqui uma imagem de um comercial muito famoso, né, que é um comercial
do primeiro sutiã, que foi um comercial dos anos 80 e se tornou um marco na história da publicidade brasileira. Por que ele se tornou um marco? Primeiro, ele tratava de um assunto até aquele momento um pouco tabu também, né? Assim, a questão da sexualidade da menina, que vai descobrir a sua sexualidade quando ela encontra esse sutiã. Mas também era um anúncio com uma carga emocional bastante grande, né? Assim, um anúncio que tinha características até cinematográficas para aquele período e tratado de uma forma bastante poética para aquele momento, né? E se tornou realmente uma campanha de muito sucesso e com o slogan, né, o primeiro sutiã a gente nunca esquece, e todo mundo dessa época, dos anos 80, aí, se lembra desse comercial. Vocês podem conversar com pessoas dessa época que vocês vão saber que as pessoas se lembram. Então vamos ver agora esse comercial. O primeiro valizer a gente nunca esquece. Bem, esse anúncio, né, como vocês viram, ele tem um envolvimento emocional bastante grande, né? A gente vê que tem uma delicadeza da imagem, da luz, né? O anúncio é todo filmado em tons assim mais de pele, ou meio amarronzados, né? Desde a decoração do quarto da menina, desde da luz mesmo, né? Assim que se desenvolve. A música tem um papel muito importante na narrativa, né? A gente percebe que ela começa ali bastante suave e vai crescendo conforme o clímax da narrativa, né? Um determinado momento ela se transforma a partir do momento que a menina veste o sutiã, né? Então tem toda uma história que foi relevante naquele período, né? E que essa ideia da descoberta da puberdade também, né? Através desse contato aí com o sutiã, da sexualidade mesmo, né? E a gente pode ter múltiplas leituras também desse anúncio, né? Assim, no momento em que ele foi lançado, como eu disse, ele teve um impacto bastante grande. É, Pessoas que às vezes viram o anúncio depois, bem mais jovens, já da geração mais ou menos de vocês, algumas até comentaram: ah, mas é um anúncio machista, porque está falando que a menina tem que usar sutiã. Na época não era esse tipo de percepção que se tinha, né? Eu acho que a gente precisa entender também as narrativas de acordo com o contexto no qual elas são contadas. Então, mas pensando nisso, até para a gente falar um pouquinho dessa mudança de perspectiva, eu gostaria de mostrar agora um outro anúncio que foi baseado nesse anúncio, na verdade, ele é uma releitura desse anúncio, só que ele é uma releitura já nos tempos atuais. Então, ao invés de uma menina como essa, a gente vai ver o primeiro sutiã de uma menina trans. Então, vamos ver como que foi realizado esse anúncio. Mas acho importante também a gente dizer
que, como assim, ficou na memória, né, esse anúncio, então esse segundo anúncio ele tem muito sentido por causa da relação com o anúncio original, né? Mas vamos ver aqui, então, agora esse anúncio que foi feito por uma instituição que acolhe pessoas trans. Vou mostrar aqui. Isso, pra cima. Filho. Filho, o jantar está pronto. Não vai comer? Esse cabelinho, esse cabelinho. Esse cabelinho demais. Não, é engraçado. Abre, filho. Não! Não é meu filho!
Os últimos anos da minha vida parece que vivi em luto. E da mesma forma que aprendi a deixar sua mãe ir, eu entendi que chegou o momento de deixar meu filho partir. Porque siempre fue niña adentro. Una niña por fuera un nene, pero ella una mujer. Pueden ser lo que quieran ser y, y sean libres. No lo oculten. Si les gusta hacer algo, háganlo. Bem, a gente viu, né, que esse anúncio tem um caráter assim bastante emocional também, né, ainda mais do que o primeiro anúncio. É uma história que nos envolve bastante, né, mas também tratado de uma forma muito delicada. E a gente vê alguns pontos em comum com o filme original, né? A gente vê que as tonalidades são mais ou menos as mesmas, a história é um pouquinho diferente, né, mas o tipo de iluminação acontece de uma forma semelhante. No final, inclusive, é retomada a música original do primeiro anúncio, né, que faz toda essa ligação narrativa que se dá através desse tempo. E nessa narrativa, como em muitas outras, a gente vai ter esse desenrolar da ação, esse transformar dos personagens, né? A gente vê que o pai se transforma, a própria menina se transforma também durante o anúncio. É um anúncio mais longo, porque já é um anúncio feito para a internet, né? A gente não tem aquelas limitações de um anúncio para a TV, né? E tem esse caráter um pouco mais educativo, assim, mas ele, com isso, até pode usar mais recursos narrativos. Vamos ver agora um pouco dos arquétipos que a gente costuma ter numa narrativa, né? Muitas vezes a gente tem alguns tipos meio básicos das histórias que aparecem em vários tipos de histórias desde o princípio dos tempos e até hoje a gente tem esses arquétipos atuando nas narrativas. Aqui estão alguns exemplos, né? Então, por exemplo, a própria ideia do inocente, a gente talvez fosse esse tipo de personagem, né? Essa menina trans que aparece aí, né? Mas aparece em vários tipos de histórias, né? O inocente, ou a pessoa que vai se transformar, né? A pessoa que às vezes sofre muito durante uma determinada história, né? Muitas vezes esse sofredor pode começar como um inocente e acaba se transformando num herói também, no final, né? O herói muitas vezes nem sempre ele começa já como, por exemplo, um super-homem, super-poderoso. Ele pode ser um herói mais frágil e que depois, ao final da história, ele se torna um herói mais poderoso, ele se transforma. É bastante comum em vários tipos de história. A gente tem vários outros personagens, aí estão alguns deles, né, mas são personagens meio recorrentes em histórias. A pessoa comum também, muitas vezes, faz parte de várias histórias, né? A publicidade vai usar bastante isso também, às vezes usando pessoas do dia a dia, que são possíveis consumidores também, né? Que se transformam ao longo de uma história. O amante, né? As campanhas que a gente vai utilizar, apelos sexuais, por exemplo, né? Assim, aquele sedutor que aparece numa história, sedutor ou sedutora, né? Ou esse tipo do herói mais clássico, que de repente pode ser até o produto, que é o próprio herói, né? Que resolve todos os problemas, né? O fora da lei, aquele que vai ser contra os princípios mais tradicionais da sociedade, às vezes nem de forma negativa, ele pode também se transformar num personagem
importante, né? Por exemplo, existem marcas que exploram até isso, né? Essa ideia da pessoa livre, que não obedece às regras, que tem a sua própria vida, né? A gente poderia associar um pouco com esse tipo de arquétipo, né? Desse fora da lei, ou mesmo do explorador, o aventureiro, né? Assim, é bastante comum, por exemplo, né? Em propagandas de carro ou de roupas esportivas, essa ideia da aventura, né? Então são algumas coisas que costumam aparecer em vários tipos de histórias, mas que servem também para a gente utilizar em narrativas variadas, até mesmo atualmente, né? Bom, quando a gente fala mais especificamente dos personagens publicitários, alguns desses personagens podem seguir todos aqueles arquétipos que eu falei, mas eles podem ter características específicas. Então pode ser o próprio consumidor, ou o amigo que aconselha a compra de um determinado produto, ou mesmo aquele que não consome ou que consome um produto do concorrente e aí não tem sucesso, né, não consegue resolver os seus problemas porque ele não compra aquele determinado produto, né? É muito comum o uso de testemunhos também na publicidade, né? Assim, pode ser de uma pessoa famosa que usa o produto, né? Ou até uma pessoa comum que usou e ficou satisfeita, conta a sua história ali, né? Os mascotes, né, são muito comuns, que podem ser animaizinhos ou personagens mesmo de animação, né, que vão se identificar com uma determinada marca, criam uma empatia com o consumidor, né? O concorrente pode ser um desses personagens mesmo, né? Existem campanhas que provocam, inclusive o concorrente, colocam ele como antagonista, muitas vezes, às vezes até tirando sarro desse concorrente, por exemplo, né? Acontece também isso na propaganda. O próprio produto pode desenvolver um papel, né, de um personagem, de uma história. O vendedor também, né, que pode aparecer de uma forma mais divertida, por exemplo, ou outros personagens coadjuvantes, dependendo daquilo que você está comunicando, né? Em geral, para a gente ter um conflito, os papéis mais tradicionais que a gente tem numa história são uma vítima, um herói e um opressor, né? Então, essa vítima ela é oprimida por um opressor e ela é salva por um determinado herói. Dependendo da história, ela mesma pode se transformar num herói, né? Ela se livrar desse opressor, né? E às vezes esse opressor não é uma pessoa necessariamente, mas é uma situação, né? É um desastre que a pessoa vive, uma dificuldade que ela tem, mas ela vai se transformando e consegue vencer aquilo, né? Isso a gente pensando numa narrativa feliz, por exemplo. Mas esses personagens meio básicos servem para formar um determinado conflito de uma narrativa, né? Lógico que isso não é uma regra absoluta, mas é muito recorrente quando a gente conta uma história, né? A gente poderia ver aqui alguns exemplos de personagens clássicos também, né? Então, por exemplo, a ideia do testemunho que eu acabei de falar, a gente vê aqui nessa imagem do Leonardo DiCaprio fazendo uma propaganda de um relógio, né? Um ator muito famoso, então só o fato dele aparecer ali já é uma espécie de testemunho. Ele pode aparecer falando ou não daquele produto, né? É muito comum esse tipo de coisa, né? Outro exemplo interessante é a ideia dos mascotes. Então a gente vê aqui na parte de baixo da imagem duas versões do mascote das Casas Bahia, né? Esse mascote é bastante antigo. Antes dessa imagem aí que está aparecendo ainda tinha uma versão mais chapada, mais simples ainda como desenho, depois ela foi feita assim nessa forma de animação 3D, e recentemente esse personagem aí que era bem tradicional, que tinha esse chapéu de cangaceiro, era meio desdentado, tinha uma barriguinha, ele foi transformado num outro personagem chamado Baianinho, que é o novo mascote das Casas Bahia, já com um perfil mais contemporâneo, um jovem um pouco mais padrão, que não carrega tantas marcas de um lugar, né, do Nordeste, desse estereótipo do nordestino, né? Ele já é um pouco mais padronizado, né? Isso gerou, quando houve essa mudança, gerou uma grande movimentação na internet, muitas pessoas pedindo de volta o personagem original, que achavam mais simpático, achavam que tinha muito mais a ver
né? Alguns viram até como preconceito a ideia de você retirar o chapéu, as marcas do personagem nordestino para se transformar num personagem comum de qualquer cidade, né? Outros já viram o contrário, acharam que não, ele estava mais moderno, que era mais simpático assim, né? Mas gerou uma discussão bastante grande, né? Porque era um personagem já querido das pessoas. Mas é interessante a gente ver como as pessoas se envolvem também com essas histórias, né? E outro personagem famosíssimo da história da publicidade brasileira é esse garoto Bombril, agora já mais antigo, talvez vocês não conheçam, mas que foi uma grande febre da publicidade também a partir dos anos 80 e permaneceu por várias décadas, né? O próprio ator, que é o Carlos Moreno, foi envelhecendo junto com o personagem, né? Mas a empresa continuou utilizando esse personagem por muitos e muitos anos. Foi um personagem de muito sucesso, né? Porque era um personagem mais simpático, mais frágil, mais engraçado e que teve muitos desdobramentos, né? Então, a gente vai ver agora alguns anúncios, na verdade, uma colagem de várias cenas de vários anúncios com esse personagem para vocês conhecerem um pouquinho mais da sua história. Me mandaram aqui para falar do principal produto lá da companhia, o Bombril. Para limpar e dar brilho, não apareceu ainda nada melhor do que Bombril. Ah, como o Bombril é bom. Limpa os cantinhos difíceis de tudo e as panelas ficam brilhando. Viram? Tudo mesmo. Eu quero dar os parabéns para a senhora que há muito tempo usa Bombril. Bombril já faz parte da cultura brasileira. Para limpar heavy metal, use Bombril. A senhora sabia que Bombril é biodegradável? E como Bombril também não agride o seu bolso, continua barato. A senhora pode ter sempre um novinho. Bombril é piano. Quando eu uso, eu lembro da minha mãe. Não é meu filho. Mãe? Quem não limpa com Bombril que vá pra fora do Brasil. Adeus. E desculpe alguma coisa. Voltei e quero agradecer a todas as senhoras. Não tem sujeira, Xará. Muito obrigado mesmo. Sente limpeza. Quem é a favor da economia? Chegou a hora de escolher quem tem um passado Indispensável. Que é o que é? Começa com B. Bom. Bom, 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 bom. O quê? Breu, 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 breu. Só o verdadeiro Bombril tem 1001 utilidades. Nova essa, não. Um brinde para esse gênio que inventou o Bombril. Eu tenho a louça. E que casualmente é o meu patrão. E floral. Ai, agora tem roletrando Bombril. O sobrinho do garoto Bombril. O cara é legal. Eu curto rock pesado pra ele tá limpó. Eu me tranco no banheiro e fico lá um tempão pra ele tá limpó. Meu cunhado fala muito que limpó é ótimo, não deixa cheiro, e é verdade. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Quem não gosta do Bombril? Se a senhora trava um duelo todo dia com a sujeira, arme-se. Olá. Tem sujeira, muita sujeira. Mas tem Bombril que acaba com a sujeira. Tem germes, muitos germes. Hola, grande comandante, viva nuestro héroe limpiante. Hola, grande comandante, así, siempre limpia y clara. Aqui está la claríssima. La verdadera transparencia. A verdadeira transparência Querida pela querida presença do comandante Lincoln. Agora, uma rima para avião. O Joãozinho não levanta a mão. Responda você, Joãozinho. Avião rima com anão. Anão, mas com Bombril desse tamanho. Onde está o estagiário? Oh, Mr. President, Bombril. Beijos a todos. Beijos não. Androides não mandam beijos. Então, abraços. Sei lá, eu me emocionei com essa música. Me mandaram?
Bem, a gente viu aí uma colagem de vários anúncios ao longo de várias décadas, né? Mas o anúncio tinha mais ou menos a mesma estrutura, sempre o personagem aparecendo ali num fundo meio neutro, mas um ator muito versátil, né? E é um personagem que também foi muito querido por muitos anos, assim, pelas donas de casa, né? Pelas pessoas que consumiam esse produto. E não só por elas, por todos, assim, é uma propaganda que se tornou uma propaganda de entretenimento, né? Num momento em que a televisão tinha uma força muito grande, muito maior até do que nos dias de hoje, antes do surgimento da internet, né? As pessoas estavam todas assistindo ali aqueles comerciais e comentavam sobre isso. Então, teve uma determinada época que o personagem aparece dizendo que ele foi despedido, aparece até um trechinho aí nesse vídeo, né? Falando que ele foi mandado embora porque o chefe achou que ele não tinha feito a propaganda direito, ele sai meio triste, meio choramingando, aí a empresa para de anunciar por um certo tempo, os consumidores ficam um pouco tristes, falando, volta, né? Será que não vai voltar o Bombril? Aí depois de alguns meses, a Bombril coloca um novo comercial dizendo que ele voltou, né? Ele aparece ali, né? É muito interessante isso também, essa história narrativa que acontece ao longo de todo o tempo, não é dentro de uma única publicidade, um único anúncio, mas dessa continuidade, né? E uma versatilidade nesse caso com o uso do humor. É um personagem que ele é uma espécie de anti-herói, né? Assim, diferente do que a gente tem acostumado na propaganda mais tradicional, né? Que é aquele poderoso, o sedutor, né? O que tem a força de um produto. Não, ele entra aqui de uma forma mais tímida, né? Um personagem mais desajeitado, parece que está pedindo licença para anunciar aquele produto, né? Ele é careca, não é um personagem bonitão, tem até um toque às vezes meio afeminado, então não é aquele padrão, né, de homem sedutor da propaganda que está acostumado, mas até por isso, por ser essa pessoa assim mais frágil, mais comum, criou uma empatia muito grande com os consumidores, né? Talvez a gente possa encaixar ele dentro daquele aspecto ali da pessoa comum, né? Do arquétipo da pessoa comum, às vezes um pouco do bobo da corte também, né? Que ele aparece em vários momentos, mas é uma forma interessante também de se contar essa história. Eu vou retomar agora também um pouco da história da publicidade para a gente falar um pouco quando surge esse tipo de abordagem na publicidade, né? Então vamos ver aqui alguns anúncios históricos criados para a Volkswagen nos anos 60. Foram anúncios também que tiveram um impacto muito grande, desenvolvidos pela agência do Bill Bernbach, que é um dos publicitários mais conhecidos da história da publicidade, né? A gente já falou até que muitas vezes se atribui a ele a ideia de você ter a dupla de criação, né? Um redator e um diretor de arte trabalhando juntos, não simplesmente o redator escrevendo e o diretor de arte executando a ideia depois que ela já está pronta, mas uma integração entre arte e texto, né? Imagem e texto já mais completa, mais conceitual. E uma das campanhas mais sucesso dessa época, feita pelo Bill Bernbach, é essa campanha de lançamento do Fusca, né? Que foi também bastante inovadora, porque você tinha nessa época um tipo de campanha muito ainda exagerada, autoelogiativa, né? Falando daquele carro super potente, super poderoso, e de repente aparece o Fusca, não com essa ideia toda de status, mas como um carro mais barato, mais simples, até meio engraçado, não tão bonito como um carro tradicional, né? E a campanha vai justamente partir desse tipo de personagem mais frágil que vai se tornar esse Fusca. Então a gente tem aí dois anúncios, né? Da esquerda, a gente tem o carro parecendo bem pequenininho, chegando meio ali do fundo, né? E a própria frase, né? Think small, pense pequeno, né? O oposto do que é o tradicional da propaganda, que é o pense grande, né? E aí no texto isso tudo vai sendo mais explicado, que ele é um carro menor, mais barato, mas que funciona, que vai te levar onde você quer.
E no outro anúncio, a gente tem esse outro slogan aí, que numa tradução livre quer dizer mais ou menos, ele é feio só por fora, né? Então, não era muito comum você anunciar um produto dizendo que ele é feio, né? Então, aí já é uma campanha bem diferente, mas que foi de muito sucesso até por isso, né? As pessoas brincavam um pouco, né? Tem essa ideia do humor aí presente e um tipo de personagem diferente do tradicional, mas que conta também outro tipo de história, né? Bom, essa campanha ela teve também desdobramentos narrativos futuros. Muitos anos depois, a Volks nem estava mais fabricando o Fusca, mas ela resolve relançá-lo com um novo nome, um design um pouquinho diferente. O nome desse relançamento era Beetle, ao invés de Fusca. Beetle era um pouco o apelido que o Fusca tinha também, porque era um besourinho, né? Beetle quer dizer besouro, né? Então ela relançou esse carro e fez um anúncio para a TV, até parecido em termos visuais, porque você vê que é o fundo branco, e o carro, vocês estão vendo aí várias fotos que na verdade são do storyboard do anúncio, né? O carro chegava nesse fundo branco, parava ali e de repente abriam-se as portas e de dentro saíam os 4 Beatles, sósias dos Beatles, né? Então tinha também essa relação com o nome dos Beatles, de ser uma coisa dos anos 60 revisitada também. Já é um carro que foi relançado bem depois, se não me engano, acho que na década de 80 ou 90. Mas os Beatles ainda eram bastante conhecidos. E depois que eles saem, os 4 Beatles, tem uma narração que vai falar assim, é um carro que cabe 4 pessoas e mais a mala. E aí abre-se o porta-mala e de dentro do porta-mala sai a Yoko Ono, né? Tem também essa história um pouco que tem a ver com essa piada que se contava nesse momento, né? Que a Yoko Ono tenha sido a mala sem alça dos Beatles, né? Porque tinha aquelas histórias, se ela dominava o John Lennon ou não, teve toda uma história em função disso. Acho que também muito de um certo preconceito, até machista, com relação a Yoko Ono, mas era uma piada recorrente naquele momento, né? E eles acabaram utilizando essa história aí para reapresentar o Fusca, que agora com o nome de Beetle. O outro anúncio do lado não é da Volkswagen, mas é um anúncio de uma fábrica de miniaturas, de carrinhos de brinquedo, né? Mas é interessante que eles quase que repetem o mesmo anúncio, só que ao invés de falar pense pequeno, eles vão escrever pense menor ainda, né? E é muito legal, né? Porque fazem a ligação direta com o anúncio tradicional. Isso serve também para dar uma credibilidade que as miniaturas deles seriam tão parecidas com os carros reais, né? Mas tudo isso são desdobramentos de uma narrativa, né? Uma narrativa ela se continua no tempo, geralmente, né? Bom, outra coisa importante da gente falar quando a gente fala em narrativa é essa relevância social, né? Uma boa história é uma história que tem a ver um pouco com a sociedade na qual ela está inserida, né? Muitas vezes existem histórias que surgem na sociedade, mas que a propaganda vai incorporar e se utilizar delas para contar suas histórias também, né? Eu tenho aqui 2 histórias diferentes. De um lado, eu tenho a história do Ampelman. O Ampelman é esse personagenzinho aí que aparece no Farol, em Berlim, né? Da onde surge esse personagem? Na época da Guerra Fria, quando existia o Muro de Berlim, você tinha, né, a parte oriental dominada pelos soviéticos, que ficava ali presa do outro lado do muro, onde se utilizava esse farol. Tinha esses bonequinhos que apareciam no farol, né? E do lado ocidental de Berlim, não tinha esses bonequinhos, era um farol normal. Quando houve a queda do muro, na verdade, assim, o lado ocidental que venceu de alguma maneira, né, porque o lado oriental soviético já estava muito em decadência,
E a cidade passou por uma modernização, e com essa modernização, a prefeitura decidiu trocar todos os faróis e colocar um farol básico, normal, né, porque achavam que esse da Berlim Oriental era um farol já meio antiquado, com esses bonequinhos e tal. Só que a população não gostou, né, porque tinha muita apego àqueles faróis tradicionais da Berlim Oriental, né? Então começou a fazer uma série de abaixo-assinados e protestos para que se voltassem aqueles bonequinhos tão simpáticos a estarem em todos os faróis, né? E assim a prefeitura acatou e resolveu inserir esses bonequinhos em todos os faróis, né? As pessoas ficaram mais contentes com essa história. E esse bonequinho se tornou uma espécie de símbolo de Berlim. Todo mundo que vai a Berlim vai ver, né, esses faróis e vai encontrar muitas vezes uma série de produtos também relacionados a esses bonequinhos. Existe até uma marca chamada Ampelmann que usa esses bonequinhos como seu tema principal e vende camisetas, bonecos, luminárias, tudo no formato desses bonecos, né? Ampelmann quer dizer homem do farol, né? Então o próprio nome já tem a ver com essa história. É bem interessante porque tem um lado comercial também, né, que essa empresa se apoderou de uma história que já existia na população. A outra imagem do lado é uma história mais ou menos parecida, né? Só que um pouquinho diferente. Já é uma história da Itália, né, sobre esses personagens chamados umarell. O que é o umarell? Primeiro, essa palavra umarell ela não existia no idioma italiano, foi uma palavra inventada, né? Ela foi inventada por um escritor italiano que começou a observar que existia uma espécie de personagem muito típico lá da Itália, mas que no Brasil a gente também tem, talvez na Itália ainda mais, que eram esses senhorzinhos de idade que muitas vezes saem em grupo para comentar da vida dos outros, ou para ficar na praça ali, observando o movimento, e muitas vezes na Itália também era muito comum que eles ficassem ali, principalmente onde há construções, né, canteiros de obras. Então se juntam aqueles 2, 3 senhores ali com a mão nas costas, né, mais ou menos nessa posição, para observar o que os operários estão fazendo, né, observar as mudanças que estão sendo feitas na cidade, e muitas vezes até dando palpite, né, dizendo que eles não deveriam construir daquele jeito, ou que seria melhor eles usarem determinada técnica, determinada ferramenta, né. Nós mesmos aqui no Brasil conhecemos, né, muitos desses senhores que têm esse tipo de comportamento, né. Esse escritor escreve uma história sobre esses senhores e usa essa palavra, na verdade baseada em um dialeto de Bolonha, na Itália. A palavra não era exatamente assim, mas ele modifica e vai criar um blog contando a história desses senhorzinhos. Seria um pouco o que a gente chama aqui no Brasil de um tiozinho, né? Significa mais ou menos isso, né? Mas ele vai pedir para as pessoas mandarem fotos desses senhores, né? E vai se tornar muito conhecido esse texto que esse escritor vai fazer, e as pessoas vão acabar incorporando essa palavra no idioma italiano. Depois que isso acontece, a Burger King, né, empresa de hambúrgueres, vai fazer uma campanha baseada nessa história, retomando essa história desses umarells, né, falando que eles estão implantando na Itália várias lojas novas da Burger King, construindo em toda a Itália lojas da Burger King, né? E que para isso, para que as lojas saiam muito bem feitas, eles contrataram 5 umarells, 5 senhorzinhos para supervisionar as obras. É uma história assim um pouco engraçada, né? Mas muito interessante também, porque vai mexer com as tradições italianas, a própria resistência que os italianos têm muitas vezes no consumo de comida de fast food, né, por exemplo, principalmente os mais idosos, mas eles vão usar justamente isso para construir o anúncio deles, né,
e isso se torna uma campanha também de muito sucesso. Vou mostrar agora para vocês esse anúncio. Every day, hundreds of people keep asking us to open new restaurants. We've already started, and we're going to open many more very soon. To do it the best way, we needed very accurate people with years of experience, a great spirit of observation, and patience. We needed the help of those retired men who love to spend their spare time looking at construction sites whilst offering suggestions. In Italy, we call them Umarels. We chose 5 of them through a press campaign with ad hoc messages, ads in bowling alleys, and posters in front of some churches. Adesso che è finito Vespo andiamo in giro a cercare qualche cantiere per chiacchierare. Ci si è trovata anche in un cantiere dicendo ma tu cosa fai qui? Sai, mi piace vedere, non mi piace vedere. Do dei consigli, però mica detto che li do sempre giusti, delle volte sono anche errati. Mi arrabbio perché vedo che fanno dei lavori che io non farei. Tua moglie cosa ti dice? Ah, mi dice, mi raccomando, torna presto. Ti dico, sì, non sono andato, capito, la bugia. Thanks to Burger King, their dream of spending a whole day leading a construction site has come true. Pronto, pronto? Geometra, stiamo arrivando! Ragazzi, andiamo? Poi dietro adesso! Vuoi la mano? Qua non è preciso. Qua va bene. Va bene. There's nothing better than living our own passions. Burger King will open many new restaurants in Italy. If you're an Umarel and you want to know where the next construction yard is, visit burgerking.it. Bom, o anúncio original ele é em italiano, né? Eu coloquei aqui em inglês porque talvez fique um pouco mais fácil para vocês entenderem. Mas é interessante, né? Assim, porque é um personagem que não seria o personagem mais tradicional a estar associado com uma fast food de hambúrgueres, né? Mas teve bastante sucesso até por respeitar um pouco essa história aí do país, né? Trazer esses senhorzinhos simpáticos ali, se reunindo também ali no Burger King ao final, né? Então, até vencendo um pouco essa própria resistência com esse tipo de cadeia de fast food na Itália. Então é muito interessante também esse uso, né, da relevância social desses personagens. Bom, quando a gente falar de narrativas, né, a gente já falou que uma dimensão muito importante para a narrativa é o tempo. A gente até já viu essa imagem aqui ao longo do nosso curso, e é um exemplo também da narrativa que vai buscar a ideia da tradição, né? Muito comum também a gente ver isso, né? Assim, várias empresas que têm uma tradição vão resgatar, né, essa narrativa. E aqui nesse caso, esse anúncio de página dupla cria uma narrativa como sendo um cartaz antigo do lado esquerdo e uma cena muito semelhante nos dias atuais do homem servindo a cerveja, né? O que traz uma certa tradição, um clima todo especial, uma atmosfera também para essa narrativa, dizendo que a cerveja atravessou todos os tempos. Se a gente for ver como ela foi construída, na verdade, foi feita primeiro a fotografia e a partir da fotografia depois foi feita essa ilustração, uma ilustração falsa, né? Parece um cartaz antigo, mas ela não é, né? Mas muitas vezes a publicidade vai criar esse tipo de narrativa mais fantasiosa também para envolver o consumidor, né? É bastante comum, né? Quando a gente fala da narrativa ser distribuída no tempo, ela também pode ocorrer em vários atos narrativos, né? Em vários momentos diferentes. Então, quando a gente fala em uma campanha publicitária,
A narrativa ela se dá muitas vezes na junção de todas as peças num determinado período, e não apenas numa única peça, e às vezes ao longo de muito tempo, na construção de uma marca, como no caso aí desse anúncio também aí da Parmalat, né, que a gente já comentou que a Parmalat também, né, se tornou muito famosa com uma campanha que ela fez com os mamíferos, que eram nenês vestindo roupinhas de bichinhos, e uma promoção também que eles fizeram na época, que a pessoa podia comprar esses bichinhos de pelúcia, né, da Parmalat. Teve muito sucesso naquele momento, e muitos anos depois ela lançou essa nova campanha com os mesmos modelos que tinham sido os bebês que fizeram o comercial original, só que já crescidos, mas com as roupinhas pequenas que eles usaram no comercial original. Você vê aí que as roupas não servem mais, né? Mas estão todos alegres, bonitos, saudáveis, né? Se transformaram em adolescentes fortes, né? O que contribui para reforçar essa ideia de que o leite fez eles crescerem fortes e saudáveis, né? E também a própria linha de leites cresceu. Então essa narrativa se dá também ao longo de todos esses atos narrativos, né? Desde aquele que ficou na memória das pessoas até essa campanha mais recente, né? Bom, quando a gente vai falar de narrativas gráficas especificamente, a gente tem algumas características. Muitas vezes a gente tende a pensar que as narrativas acontecem apenas no filme, né? O filme tem um caráter narrativo muito claro, né? E vários recursos que a gente usa no filme. Um close, um traveling, né? O movimento da câmera, a câmera que vai mostrar mais distante, depois vai aproximar do produto. Tudo isso são elementos da narrativa fílmica, e que a gente, às vezes, antes de fazer o filme, a gente cria um storyboard como esse que eu estou mostrando aí, né, para se imaginar mais ou menos como é que seriam essas cenas desse filme, os enquadramentos, né, todos esses elementos que constroem a narrativa. Então o storyboard é uma peça bastante tradicional que se produz graficamente para se fazer um filme posteriormente. É muito próximo da história em quadrinhos, né? A história em quadrinhos também é uma narrativa mais essencialmente gráfica, que tem essa ideia das sequências, né? Os vários quadrinhos e a passagem do tempo, a sequência muitas vezes com texto também, né? Então a ideia da sequência que a gente tem desde o primeiro quadro que eu mostrei para vocês, ela aparece também tradicionalmente nas histórias em quadrinhos. Mas tem outras maneiras da gente fazer essas narrativas gráficas, né? A gente que trabalha com design também pensa em narrativa, mesmo que seja uma imagem estática e uma única imagem, né? Ou, às vezes, a gente vai criar várias imagens no impresso, mas a gente pode pensar num percurso narrativo. Então eu vou mostrar para vocês também um exemplo interessante até de história em quadrinhos, mas um pouco diferente, né? Hoje até já é um pouco mais comum, mas esse é um trabalho de um desenhista chamado Gianni De Luca, que foi muito revolucionário quando foi lançado, porque é uma das primeiras histórias em quadrinhos que é construída dessa maneira. Então, aqui as imagens que vocês estão vendo são de uma série de livros que ele produziu de Shakespeare para as crianças. Então aqui a gente tem o Romeu e Julieta nessas duas imagens, e na outra imagem vertical a gente tem o Hamlet, né? E o que a gente percebe aqui é que ao invés dos quadrinhos tradicionais que vão mostrando a sequência, ele cria um único ambiente, porém ele repete esse personagem várias vezes, como se ele estivesse andando nesse ambiente, e conforme ele vai andando, ele vai falando. Então são momentos temporais diferentes, mas que ocorrem num único ambiente. Aqui é a mesma coisa, né? A gente tem o Romeu quando ele vai beijar a Julieta. Todos esses homens que aparecem aí é o Romeu, né? Só que ele está chegando, ele vai se aproximando aí do caixão, ele dá um beijo, aí ele sofre, vê que ela está morta, aí ele toma o veneno e se mata, né? Então a gente vê nessa sequência que o desenhista criou todo esse desenrolar dessa ação.
sem precisar necessariamente usar os quadrinhos. É uma outra forma de se construir essa narrativa numa imagem estática, mas muito próxima do movimento do cinema, por exemplo. Né? A gente poderia ver também outras narrativas, né? Inclusive narrativas que não só nos meios estáticos, mas nos meios também interativos, como a internet, a gente vai ver alguns exemplos sobre isso. Mas eu gostaria, antes disso, de mostrar também algumas narrativas que vão se dar com peças gráficas, mas que tem uma sequência também no seu desenvolvimento. Né? Então, eu vou mostrar primeiro um pequeno livreto que eu criei para o Macro, né, essa grande atacadista. Era um manual de funcionário em que a gente criou uma espécie de narrativa ali. Né? Bom, aí vocês estão vendo esse livreto, né, que o funcionário recebe, e tem um buraco ali, como se fosse o buraco da fechadura, quando ele está chegando na empresa. Então ele está abrindo as portas da empresa. A primeira imagem que aparece é de uma grande chave, porque nesse manual contém todas as informações que ele precisa para abrir as portas da empresa. E tem um clima de mistério, então a gente viu uma lupa que vai aproximando daquele conteúdo, né, até chegar, por exemplo, nessa imagem do Sherlock Holmes, que vai descobrindo, né, um pouco mais sobre a empresa, as chamadas palavras mágicas que a empresa tinha, que deveriam ser utilizados pelos funcionários. A gente usou uma cartola de um coelho para remeter essa ideia da magia, mas também um certo mistério. Aí mostra os benefícios que o funcionário tem ao trabalhar no Macro. Então são mais algumas chaves, né, que acompanham toda a ideia de você abrindo essas portas, até chegar na última imagem, que tem essa imagem de um cofre, né, o segredo do cofre, onde tem essa imagem da empresa como sendo o ponto central do cofre. Na verdade, nessa página estão ali elencadas os nomes dos diretores, o organograma da empresa. É como se o funcionário, depois que ele já chegou, pegou as chaves, ele chegou até o cofre, né, que seria essa parte central aí da empresa. Né? Então é uma forma de se criar uma narrativa também, né? Tinha um objetivo, claro, de treinamento, esse manual, né? Um manual voltado para uma ação de recursos humanos, né? Uma peça de comunicação que não é necessariamente uma peça publicitária, mas é uma peça de treinamento, mas que tinha esse desenvolvimento narrativo no virar das páginas. É muito comum você criar narrativas visuais, né? Quando você tem várias páginas no material. Gostaria de mostrar também um outro tipo de livro que tem esse desenrolar narrativo de uma forma um pouquinho diferente. Né? Então, esse aqui, por exemplo, né, é um livro que tem esses recortes, essa faca especial, e você pode ver, por exemplo, Roma, como era antigamente e como ficou. Né? Então a gente tem aí a imagem do Coliseu, né, o que seria o original e o que é atualmente. Né? E o livro ele vai contando a história de Roma, mas ele usa também muito desses recursos das facas gráficas, né? Por exemplo, mais um exemplo aí em que a gente vê como era, né, essa construção e o que sobrou de ruínas atualmente. E o livro todo vai seguindo esse modelo, né, e contando essa história do antes, do depois, através desse manipular mais interativo. Né? Então, a gente tem também essa possibilidade de criar narrativas, mesmo numa peça gráfica como essa. Né? A gente poderia também falar um pouquinho agora das estruturas narrativas, né, mais tradicionais, ou algumas possibilidades que a gente tem. A estrutura narrativa mais clássica é a estrutura linear. Né? O começo, meio e fim, uma coisa acontece depois da outra. É geralmente essa narrativa que você tem em um livro, uma página vai sendo lida numa sequência, né, ou mesmo num filme, né, que as coisas acontecem linearmente. Né? Mas a gente tem outros tipos de narrativa também. Né? A gente pode ter uma narrativa no formato de uma árvore. Então a gente tem um ponto central que pode
abrir para vários tipos de histórias, né, que podem se desenrolar. Conforme o caminho que você escolhe, você vai cair num lugar diferente dessa história, né? Então, existe esse tipo de possibilidade também. A gente usa muito isso na construção de um site, por exemplo, né, que você tem uma página central que abre para muitas possibilidades. É uma espécie de narrativa, aí não tanto no sentido narrativo que tem que ter um personagem e tal, mas quando você percorre um site, você tem um caminho narrativo ali, você está descobrindo, né? Ou mesmo a gente pode falar numa narrativa em rede, né, em que várias coisas acontecem ao mesmo tempo e você vai construindo essa história, entendendo aquelas múltiplas narrativas que acontecem ao mesmo tempo. Como, por exemplo, nas redes sociais, né? Às vezes você vai estar pesquisando sobre uma determinada notícia, mas você vai ver a postagem de um jornal que falou sobre aquele assunto, um outro vídeo de uma pessoa que estava lá no lugar onde aquela ação ocorreu, que vai dar uma outra perspectiva para aquela narrativa, uma pessoa falando sobre aquele assunto num canal de televisão, e assim você vai construindo uma espécie de história com essa junção de diversos atos narrativos que vão acontecer de forma separada. Quem produz uma narrativa mais assim em rede não tem um controle tão fechado como numa narrativa linear, que você vai realmente fazer com que o seu leitor, o seu observador comece num lugar e termine exatamente em outro lugar, né? Então, para a gente ver alguns exemplos disso, a gente pode, por exemplo, né, falar até mesmo do Facebook, por exemplo, né? O Facebook é um site que ele tem vários tipos de narrativas misturados, né? Se eu entrar aqui nos Stories, eu vou ver que os Stories têm uma estrutura linear, né? Você vai ver um depois do outro, uma sequência lá aleatória, mas você não tem como ficar indo e voltando. A mesma coisa a linha do tempo, né? Que é muito comum de blog. É um estilo de narrativa linear, né? Que você vai mexer, você pode até voltar para trás, mas ela tem essa sequência. Ao mesmo tempo, você tem outras coisas que você pode ir clicando aqui, como em um site, que lembram mais essa estrutura da árvore, né? Que você vai, por exemplo, na sua página inicial, ou você vai emendar uma mensagem, né? E assim você vai abrindo outras possibilidades, passando de uma coisa para outra, como ocorre na internet, né? Em rede. Então, aqui é uma estrutura um pouco mista, porque a ideia não é se contar uma única história, mas que as pessoas possam construir também as suas narrativas dentro de uma estrutura que foi dada. Acho que é importante a gente falar que a gente tem muitas questões ligadas à narrativa, né? Eu trouxe aqui um panorama geral e muitas possibilidades. Para fechar, eu gostaria de mostrar esse outro projeto de um site que foi inclusive premiado, mas que já é bem diferente. Aqui vocês estão vendo algumas imagens de como era o site. Era um site produzido para uma produtora de vídeo italiana. E a ideia do site era a seguinte: quando você abria a primeira página do site, você via isso daqui, né? Só que tinha uma animação, essa árvore ela ia crescendo e aí você ia puxando o site mais para baixo para poder ver a árvore inteira. Então aqui vocês estão vendo a sequência da animação até ela chegar uma árvore mais completa, como essa daqui. Estão vendo um trecho, né, do site, né? Chegar assim, né? E em cada um desses galhos ou desses textos, a pessoa podia ir clicando e descobrindo alguns dos projetos feitos por essa empresa, né? E a ideia é que conforme a empresa fosse fazendo mais projetos, eles iriam aumentando também essa árvore aqui, ela ia continuar, né? Seria de um crescimento infinito e serviria como uma espécie de portfólio da empresa, né? E você vai clicando nessas possibilidades para abrir para outras coisas. Então é uma forma diferente também de se estruturar
uma narrativa infinita, né? E que tem essas outras entradas, ao invés de ter um menu, você tem essa outro tipo de construção aqui, de imagem também, né? Que é uma construção também bastante poética, né? Existem muitas possibilidades da gente criar narrativas, né? Assim, existem estruturas já meio prontas, mas tudo isso serve de alguma maneira para a gente contar uma história ou propor um caminho mais fechado ou mais aberto para o nosso leitor, observador ou consumidor navegar, né? Enfim, a gente tem aí grandes acepções para essa questão da narrativa, né? Eu procurei aqui trazer uma ideia bem geral de narrativa, desde narrativas cinematográficas, narrativas gráficas, falar um pouquinho dos personagens mais comuns que a gente pode envolver numa história, né? A relação das narrativas com a sociedade, a relevância social que ela pode ter. E é muito importante a gente pensar nisso também, né? Nem sempre a gente vai usar no design para comunicação narrativas, mas muitas vezes sim, né? Cada vez mais se criam histórias para envolver as pessoas emocionalmente, e a gente tem hoje uma grande quantidade de ferramentas de comunicação, né, em que a gente pode distribuir essa narrativa nas diversas ferramentas. A gente pode criar um anúncio viral para a internet, que pode ser complementado por um adesivo que está num ponto de ônibus, ou um folheto que é distribuído, ou até mesmo uma história real que vai acontecer num determinado lugar, ou que aconteceu de fato, e se aproveitar essa história. Esse envolvimento emocional que a narrativa traz é uma força comunicativa muito grande, né? E quando a gente cria uma peça de comunicação, é bom a gente pensar nisso, né? Mesmo que ela seja a mais simples possível, pensar como eu posso envolver emocionalmente, sensorialmente, né? Esteticamente também, aquele que está observando aquela imagem que eu produzi. Espero que vocês possam ter uma noção geral aí da narrativa e que possam aí produzir muitas narrativas no desenvolvimento da profissão de vocês, quer seja indo mais para o design, para a comunicação, ou até para outras áreas, né, mas que vocês vão produzir objetos e produtos ou peças de design que vão envolver as pessoas e se tornarem relevantes para a sociedade. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje sobre narrativa e a gente vai continuando aqui nosso curso pouco a pouco. Até mais, pessoal!